Quero contar que Pedro Caixinha não vai para o Botafogo, nem para o Grêmio, muito menos para o Atlético Mineiro. O novo time do técnico português é o Santos. E olha que o novo diretor, o novo CEO do Santos, o Pedro Martins, precisou de apenas 24 horas para resolver o problema do Santos em relação ao técnico, enquanto o Alexandre Galo teve um mês para solucionar essa questão e não conseguiu. Você vai lembrar que o então diretor de futebol, o Alexandre Galo, conversou com vários treinadores argentinos, brasileiros, chegou a conversar com o próprio Pedro Caixinha e não bateu o martelo. No domingo, o Pedro Martins foi confirmado. Houve um acerto entre ele e o Marcelo Teixeira. A primeira missão do novo CEO do Santos era encontrar um técnico. E o Pedro, durante o próprio domingo, acabou selando, sacramentando esse acordo com Pedro Caixinha, que foi anunciado como novo comandante do Peixe nessa segunda-feira. Contrato de uma temporada, ele chega com a missão de organizar o Santos e buscar uma temporada mais tranquila. Só para completar, em relação ao noticiário do Peixe, a partir de agora com a chegada de um técnico, Santos vai resolver todos os outros problemas de quem fica, quem sai e também de contratações. Só para complementar, é importante contar que o Caixinha na sexta-feira havia dito sim para o Grêmio. No sábado, depois de uma reviravolta, voltou a afirmar que se acertaria com o tricolor gaúcho. No domingo, o Vitor, dirigente do Atlético Mineiro, tentou atravessar o negócio e quem fechou foi o próprio Santos. Tá com um cara inusitado. Isso, para mim, mostra uma dificuldade gigantesca que o Atlético está tendo, principalmente pela falta de um executivo de futebol, alguém que realmente entenda de futebol para conduzir essas negociações no Galo. Alexandre Simões, um abraço, boa noite, Simões. Boa noite, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Leitura que você faz disso tudo, cara, essa procura do Galo por esses profissionais já previamente informados e o momento, o Galo no mercado buscando um treinador, o que tá rolando, Simões? O Cirilo, tem assim, primeiro que o Atlético perdeu o treinador dele de 2025, né, que era o Milito, que tinha até contrato, no apagar das luzes da temporada, né, porque perde a final da Libertadores no sábado e perde pro Vasco na quarta seguinte e o Milito sai. Tivesse vencido o Botafogo, naquela final, lá em Núñez, e o Milito seria o treinador do Atlético. Com certeza, o planejamento de 2025 já era tocado com ele, né? Eu acredito que ali, desde outubro, principalmente com o Galo garantido nas duas finais, jamais se imaginava que existiria a ruptura, né? A partir do momento que essa ruptura aconteceu, eu acho que até, de repente, um processo, de certa forma, natural, diante do cenário que a gente vive no futebol brasileiro. De carência de treinadores, né? Ou dos clubes quererem apostar. Hoje no Rádio Esportes, por exemplo, o Thiago citou um treinador que faz belos trabalhos, o Léo Condé, mas que um clube grande nenhum contrata. E se contratar, o torcedor vai achar ruim, né? Então, quer dizer, os treinadores brasileiros, a gente vivia numa grave crise com isso e um mercado extremamente inflacionado. E com esse mercado extremamente inflacionado de treinadores, principalmente os estrangeiros e mais especificamente os portugueses, eu vejo isso até como um processo mais ou menos natural diante da situação que outros clubes, né? O Santos anunciou hoje o Caixinha, o Grêmio segue sem treinador, o Vasco teve... anunciou o Carille agora recentemente. Então, quer dizer, é um movimento natural diante do que se transformou o mercado nessa janela de transferências. Ô Panzi, primeiramente um abraço, boa noite, tudo bem, Edu? Tudo bem, Cirilo, um abraço aos amigos. Edu, a leitura que você faz disso, cara, e soluções, por qual linha você iria? Essa história dos treinadores que o Galo tá buscando. Sobrou muita gente aí no mercado nacional? Alguém te chama a atenção? Nada te enche os olhos? O que você tem observado disso aí, Edu? Nossa, me preocupa que o Atlético não tá sabendo nem negociar com o treinador, né? Porque foi uma grande barbeirada o que aconteceu com o Luiz Castro. Você não tem 1, 2, 3, 4, 5 reuniões, você não começa a montar um elenco com o treinador que você não sabe se ele tá livre. Não, eu vou resolver a situação. Não, você vai resolver? Então você tem 72 horas para resolver. Porque eu preciso, para começar a negociar com você, eu preciso de você livre. Cara, você vai dar uma festa, você vai alugar um espaço. Eu preciso desse espaço pro dia 30. Eu vou ver se tá liberado. Aí você já começa a mandar tudo pro espaço, mesa, cadeira, contrata uma banda e já manda pro espaço. Aí 2 dias depois o cara vira e fala, dia 30 tá ocupado. O que você faz com quem que você alugou? Então, cara, sinceramente, foi uma grande barbeirada do Atlético. Quem errou, não sei se foi o Vitor, se foi o Weber, se outra pessoa foi tratar com o Luiz Castro. Mas na primeira conversa, isso todo mundo sabia. Luiz Castro, como é que tá aquela sua multa com o Al Nassr? Você vai receber? Como é que tá essa situação? Não, isso aí pode deixar que eu resolvo. Então você me dá a resposta amanhã? Não, amanhã não pode, então depois de amanhã. Depois de amanhã, então você tá me dando o direito de negociar com outro treinador, porque eu só posso começar a negociar com você quando eu souber e tiver certeza que você tá livre no mercado. O Atlético perdeu 2 semanas. Perdeu 2 semanas de poder conversar com outro técnico, poder ir ao mercado, estudar outro treinador, porque tava conversando com um cara que tinha um relacionamento com outro clube. E acabou desistindo o Atlético do Luiz Castro. Sinceramente, cara, eu acho que primeiro aprender, não sei se eu vou aprender a palavra correta, mas primeiro se organizar na hora de negociar com um profissional. Para depois conversar,
discutir, sentar e fechar o contrato. Tá demorando, cara. Tá demorando, tá vindo aí o Natal. Entre Natal e Réveillon, as coisas ficam difíceis. Eu espero que o Atlético já tenha outro treinador em mente, já esteja conversando e esteja conversando de uma maneira mais correta, porque nessa com o Luiz Castro foi uma grande barbeirada. É aquela situação, é a mesma coisa, você vai vender um veículo, o veículo tem impedimento, aí você fala assim, não, eu vou resolver o impedimento. Aí você compra na hora de buscar o carro, não pode não, porque tem um impedimento aqui. Mas é sem explicação, sabe? É sem explicação. Sem explicação. Ou talvez até a explicação possa ser o fato dos 3 milhões por mês, né? Que é algo irreal, né? Mas é a questão... Mas ele ficou sabendo dos 3 milhões Não, duas semanas exatamente. depois. Mas eu tô dizendo outra história. Se você vai conversar com o técnico, quanto que você quer ganhar? 3 milhões? Ah, meu filho, então não. Só tô obrigado. dizendo assim, se você pensa num treinador que custa 3 milhões por mês, em 2 anos, ele custa quase o que o Atlético vai receber do Palmeiras pelo Paulinho. Isso aí eu já dei minha opinião. Você quer é. pagar 3 milhões para um treinador, você pode pagar, desde que ele já tenha te dado um brasileiro, uma Libertadores, Isso, ou também 2 acho. Libertadores, como o Palmeiras fez com o Abel. E o Luiz Castro não tem um currículo vitorioso, né? De Eu grandes nem olho conquistas, muito né? o número de conquistas, a qualidade. Eu acho o Luiz Castro bom técnico, mas o treinador, Simões, aí é uma opinião que a gente tem muito parecida. O treinador, ele não passa ali de 30% de um trabalho. Exato. A maior parte é o campo, é o elenco, é a qualidade de time, de elenco que você vai entregar, é a gestão, é o dia a dia, é salário em dia. Aí vem o treinador. Você pagar 3 conto pra um cara que ainda não te deu nada, eu também acho um negócio. Agora, eu não sei se é esse o valor. Mas eu acho meio que maluquice. O que eu acho é isso, sabe assim? É um negócio meio. É o que eu falei. O futebol brasileiro, ele vive uma bolha que vai estourar. Ele vive uma bolha que vai estourar. Não tenho dúvida disso. Não demora muito tempo, a bolha do futebol brasileiro vai estourar. A primeira estourou. Sim, claro, Estourou. da ISL, da RICS, lá no início desse século. E agora quase estourou outra. Isso. Se não fosse a lei da SAF, estoura outra. Mas só que a lei da SAF não está sendo usada da forma que ela teria que ser. Exatamente. Que ela teria que ser. Hoje quem deu com um palavreado inadequado, mas o Alencar disse hoje, o América não tem condição de seguir no rumo que ele tá. O América tem que pôr o pé no chão, nós não temos condição de pagar CEO, nós não temos condição de pagar isso. Eu acho que administrar é isso. Administrar é você gastar dentro do que você pode. E o torcedor não encarou a lei da SAF dessa forma, até porque nós não demos a ele a oportunidade de entender bem o que era, os próprios clubes não deram ao torcedor a oportunidade bem de entender que a lei da SAF tem como objetivo principal salvar empresas falidas. E soma-se... o Botafogo, o Bahia, o Vasco, o Cruzeiro, o Atlético são empresas falidas. Torcedor atleticano, não dá para acreditar que essa diretoria do Atlético está sendo amadora demais. Tá complicado. O Atlético não consegue acertar com mais um treinador que se acerta com o Santos, né? Pedro Caixinha, que foi especulado aí pro Atlético acertar, né? Até houve a notícia de que ele não acertou com o Grêmio porque o Atlético Mineiro entrou na parada e acaba aí o treinador sendo anunciado como novo treinador do Santos. O Atlético perde tempo de planejamento, perde tempo de preparar o seu elenco para 2025 e a situação fica cada vez mais complicada. Peço aí que você deixe sua opinião nos comentários para a gente debater esse assunto.